Um prazer, pessoal. Olá a todos. Um prazer estar hoje aqui. E Olá, é uma honra estar no sábado tratando de um assunto tão, tão peculiar e tão urgente, né? Um momento significativo da história humana em que há uma grande mudança de valores. Então, para ir direto ao assunto, vou usar pouco de slides, mas eu vou colocar algumas poucas telas e falo um pouco e depois vamos discorrer sobre cada um dos pontos, né? Então, deixa eu só compartilhar aqui. A ideia de desenvolver um tema como esse é que, a partir de uma frase de Abdu'l-Bahá, que diz que honra, o serviço, é uma honra humana. E a gente, olhando a história da humanidade recente, que honra e cidadania são dois temas que muitas pessoas sempre consideraram de suma importância. A honra, do ponto de vista do indivíduo, e a cidadania, do ponto de vista dos direitos e da relação social, né? Então, eu vou fazer uma pequena digressão a partir do momento que surgiram esses termos, né, na vida humana e nas sociedades, nas diversas sociedades ao longo do tempo. E depois eu quero culminar com esse significado renovado de honra e de cidadania, né, a partir de uma perspectiva bahá'í. A ideia principal de fazer uma abordagem como essa é se utilizar de um método científico que tem sido desenvolvido por membros da comunidade Bahá'í, especificamente o Dr. Farzan Arbab, que criou, junto com uma série de outros autores Bahá'ís, a ideia de marco conceitual. E você escolhe dois temas e esses temas coloca alguns elementos ao redor de cada um desses temas e você vai avaliando o quanto se pensava a respeito de cada um desses e depois você constrói um outro conceito a partir de uma perspectiva Bahá'í. Então esse é o nosso caminhar nessa noite. Deixa eu ver se consigo passar aqui. Então, eu quero fazer uma breve história, né, a história do desenvolvimento humano, né? A Idade Média, o tipo de ser humano como que os indivíduos pensavam a si e a sociedade, né? E ao meio em que eles viviam, né? Então eu escolhi alguns termos, né, para colocar estilos de época, né? Então durante a Idade Média a figura central daquele trovador é uma imagem daquele que pega uma viola e canta os as, o desbravamento de territórios, domínio de territórios, os heroísmos para poder conquistar, né, suas metas, né? E os indivíduos se pautavam muito por valores muito parecido com os animais, a questão da competição por território, de domínio, né? E o trovador é aquele que canta as vitórias, aquele que depois de ter percorrido todo um trajeto, ele canta, e isso marcou as características de grande parte das pessoas que se projetavam, que protagonizavam a história, né? Mais para frente, mais a partir do século XVI, né, começa a surgir um movimento chamado Iluminismo, né? E esse movimento ele
culminou no século XIX com o que a gente chama de romantismo, né? Que era o indivíduo passou a ser ensimesmado, né? Essa característica de individualidade passou a acontecer de uma forma um pouco mais expandida, né? Porque até então, né, durante esse período anterior, quase dificilmente os indivíduos tinham uma percepção de si a partir de si mesmo. Normalmente eles eram considerados súditos, ou súditos de um rei, ou súditos de um sacerdote, ou de um dono de terra. Então, durante esse movimento secular, né, surge esse indivíduo que parte de si, que parte de tudo a partir de si mesmo, constrói uma percepção de indivíduo e uma percepção de individualidade, pessoal. Sabe? O indivíduo, as características próprias, únicas, e a individualidade, os direitos de estar se relacionando e se arbitrar uma série de direitos para esse indivíduo, né, dentro da sociedade. Então, esse indivíduo em si mesmado, ele vê o mundo pelo espelho do ego. Então, ele expressa a consciência subjetiva. É um momento do desenvolvimento da humanidade, né? Um pouco mais para frente, né, a gente tem o modernista, que aí agora já estamos já em 1900 e algumas coisas, né, isso já quando o Dubois já estava passando pela Europa, né, os movimentos cresceu, essa consciência romântica permaneceu alguns elementos, mas expandiu para esse conceito de individualismo. Para além da individualidade, se consolidou mais uma característica do indivíduo, que é o individualismo, a superposição a soberania do indivíduo, né? E exaltando sua capacidade de desenvolver qualidades particulares, de alta liberdade, de alta criatividade e de uma crença de que vai conseguir transformar o mundo, né? E poucos anos depois, algumas catástrofes jogou quase toda essa crença e essa positividade em questionamento. Quando, durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né, se abriu aqueles países e perceberam a atrocidade que sociedades ditas extremamente desenvolvidas, como a Alemanha, né, Itália, e mesmo Inglaterra e os países europeus, né? O que eles conseguiram fazer com todo essa gama de conhecimentos, de tecnologias e desenvolvimento que haviam conseguido. Então, isso criou dentro de grande parte da consciência humana um grande problema, né? Isso criou um ceticismo, né? Criou uma desconfiança e não mais perdeu-se muito daquela fé, daquela crença de que o ser humano podia levar a construir uma nova realidade a partir da ciência e do racionalismo do seu próprio pensamento. E isso tudo hoje, pessoal, está bem dentro de todos nós. Todos nós temos muito disso, né? E para onde a gente está caminhando é para a honra humana, aquele indivíduo que serve um modo de aprendizagem no processo de construção de civilização. Esse é o desafio de que tem sido posto por esse movimento que tem sido colocado, deu start a partir de Bahá'u'lláh. Então, durante todos esses movimentos, foi construído todos nós desenvolvemos uma percepção de indivíduo, desenvolvemos uma percepção de individualidade, quanto indivíduo sendo pelas características particulares, que o indivíduo é único, e da individualidade por ter características
de algumas habilidades, algumas características que fazem com que a pessoa se torne conhecida, né? E, ao mesmo tempo, uma prática de vida baseada no individualismo ou se utilizar de toda a energia possível para poder se sobrepor ao outro. Né? Então, esse modelo de indivíduo, né, apesar de ter todas as seus sonhos de construção de um mundo melhor, de participar de uma sociedade mais justa, mas tem todas as aspirações, mas não consegue operar essas idealizações por conta de que por dentro de si, internamente, existe uma formação, né, do caráter dessas pessoas que, dentro dos escritos barrais, é considerado ainda um caráter defeituoso, né, que é imaturo ainda. Né? Então, dentro da perspectiva histórica que a fé Bahá'í, a comunidade Bahá'í, a Casa Universal de Justiça vem considerando, né, dentro da análise da história do desenvolvimento humano, né, essas são características que são internas aos indivíduos e que impede eles de operar os seus sonhos e colocar a realidade do que eles almejam em prática. Né? Porque eles partem do pressuposto de que a energia está no indivíduo. E a sociedade é um meio em que esses indivíduos operam e operam para poder consolidar as suas aspirações da individualidade. Né? Então, essa vida é um pouco contraditória, porque o indivíduo que pensa dessa forma, ele tem uma relação ambígua com a sociedade e com o Estado, ou mesmo com as instituições. O reflexo disso é que existe um ceticismo, uma certa desconfiança em relação à sociedade, em relação ao Estado, em relação às instituições. E isso se espraia não só na sociedade em geral, mas para todas as organizações, seja ela religiosa, seja ela filantrópica. Esses valores estão incrustados dentro do pensamento íntimo mesmo de nós. Nós temos muito disso também. Então, pessoal, eu queria contar uma história, né, uma história do povo hebreu, né, que levou 40 anos para chegar a entrar na Terra Prometida, né, que é, segundo o relato bíblico, né, logo que Moisés conseguiu convencer e movimentar aquelas pessoas para sair do Egito, né? E o faraó acabou permitindo. Eles levaram 40 anos para poder chegar ao Monte Hebron. E existem algumas interpretações a esse respeito. Né? Logo que eles saíram, né, eles, para comemorar parte das suas liberdades, sair do jugo do povo egípcio, eles já de pronto construíram algo, sabe, antiquado e infantil, que era algo de ouro, um totem, um objeto. Então Deus castigou esse pessoal, dizendo que eles não conseguiriam, eles não entrariam em Hebron. Eles estariam, somente foi permitido para Caleb e para Josué. Caleb era um senhor, um ancião de muitos anos. Josué era aquele que dava o prosseguimento da vontade de Moisés. Né? E quando Moisés falou para eles irem até, um grupo deles irem até o Monte Hebron, eles voltaram assustados. Falaram, aquele povo lá é muito forte, eles têm muitas armas. Então, o pessoal pensa que o que, de certa forma, fez com que essas pessoas
não fosse permitido a eles entrar na, na Terra Prometida por causa da cabeça deles. A cabeça deles ainda era envolvida com os velhos pensamentos. Eles ainda eram escravos. Ainda eram escravos da civilização egípcia, do ouro, das armas. A visão de poder deles era, sabe, pessoas que têm armas, pessoas que têm ouro, são esses que têm poder. Então, maioria do povo hebreu tinha dentro de si essa cabeça. Então, eles jamais conseguiriam entrar em Hebrão. A Deus, segundo o relato bíblico, né, como diz aí, Caleb e Josué. Os dois, Caleb, o Senhor, um ancião, né, mas com uma cabeça, tinha toda a tradição, o conhecimento da, da, da estrutura da religião e da espiritualidade hebraica, e, ao mesmo tempo, era aberto para a comunidade. E Josué era o que tinha a ciência divina de Moisés. E eles entram com crianças, artistas e mulheres. Não confrontaram aquele povo que estava lá com armas. Eles fizeram um movimento muito diferente para poder chegar até Hebron. Então, essa história eu estou utilizando hoje aqui para mostrar um pouco do que, exemplificar um pouco do que nós estamos conversando aqui. Que nós todos, de uma certa forma, temos uma influência dos movimentos culturais, dos movimentos temos a influência da cultura ocidental, da cultura que se baseia em valores românticos, trovadores, de heroísmo, né? Mas um heroísmo baseado no romantismo. Né? Ao mesmo tempo, tem toda essa força do indivíduo moderno, né? E muito do pós-moderno, sabe? Dos indivíduos que não têm uma configuração cultural, que ele se adequa ao fluido, né? Ele se adequa ao que for necessário para que ele poder alcançar os seus objetivos. Né? Então, tudo isso tem influenciado a nossa cultura. E a perspectiva do que a comunidade Bahá'í vem propor é que o ser humano ele é muito diferente de tudo isso que tem sido dito por todos esses movimentos culturais, científicos, humanistas, né? Que consideram o ser humano como, assim, a maioria das potencialidades humanas, elas são inatas. Todos nós temos e são compartilhadas por todo ser humano. Então, uma das formas de se compreender o quanto os indivíduos, quando eles se justapõem e se interagem, essas potencialidades elas passam a criar novas potencialidades, quer dizer, novas capacidades dentro do indivíduo. Né? Então, uma das formas da gente poder conhecer nos conhecermos e conhecer a nossa realidade, fazer uma leitura de realidade, através da compreensão e do conhecimento. Né? Então, as faculdades mentais, elas têm assim, elas requerem introspecção, requerem a escuta, né? Requer comprovar, né? Requer uma série precisa do mundo material, do mundo dos fenômenos para poder formar uma compreensão. Mas, por outro lado, existe algumas faculdades da alma, né? Que essa é uma realidade que em geral, todos esses movimentos não consideram, né? E que a visão de ser humano, constituídos pela fé Bahá'í, é de que o indivíduo tem uma alma. E essa alma, ela tem também faculdades. Né? Uma das faculdades, sabe, que é própria da alma, é
uma faculdade que essa atração pela beleza. Isso é uma faculdade humana. Essa atração pela beleza, ela desenvolve capacidades e ela precisa ser despertada. Ela, de uma certa forma, ela deriva e põe o indivíduo no encanto e na gosto pela ação. Né? De uma certa forma, essa, essa faculdade, ela, é, ela, ela é um impulso interior no indivíduo que movimenta o indivíduo e que faz com que ele, mesmo se colocando em situações de de diferentes situações, ele consiga encontrar, sabe, a força e a motivação para fazer com que ele entre dentro de um processo de aprendizagem e de transformação pessoal. Então, essa força, ela foi nutrida e foi potencializada com a vinda de Baha'u'lláh. A Suprema Beleza lhe deu ao conhecer ao mundo, sabe, uma meta, um objetivo. Né? E como exercitar essa faculdade da alma, sabe? No exercício, na construção, na participação da construção de uma nova civilização e o indivíduo se colocar no processo de autotransformação. Isso é colocar a base da faculdade humana, né, que é a atração à beleza, para ser desenvolvida. Né? Então, de outra forma, ele coloca que, numa frase de Baha'u'lláh, né, dedicai vossas energias a tudo aquilo que promove a educação dos homens. Se caminhais em seu caminho, suas incalculáveis e imperecedoras bendições choverão sobre vós. Então, olha que existe de promessa divina. Por que a gente não acredita? Né? Por que a gente fica com esse pensamento antiquado, que a gente nem percebe que mas que a gente está ainda, sabe, dentro do ceticismo, a gente está ainda movido por um receio do mundo. Se ele diz que se a gente se dedica a isso, muitas bênçãos vão cair sobre nós, por que a gente não se movimenta a isso? Né? Então, Paul Lemple, é um membro da Casa Universal de Justiça, né? Ele diz que isso é uma honra, sabe? E a honra não está em posições efêmeras de poder, como esse mundo está. É claro que todos nós precisamos de trabalhar nesses postos de trabalho em que as hierarquias e os sistemas de poderes ainda são do velho mundo, mas, né, por outro lado, nos esforços que a gente fizer para promover o bem-estar da humanidade e para contribuir para o progresso dessa causa e para o avanço da civilização, isso reside a honra. E é através dessa honra que a gente recebe as forças que Baha'u'lláh promete. Né? Então, nós estamos vivendo um tempo em que há uma mudança de significados. Então, aquele outro, enquanto existia indivíduo, cidadania, indivíduo, individualidade e individualismo, né, nós estamos, todo esse trabalho que está sendo feito, ele culminará exatamente na construção de um outro conceito, um outro trio, que é o indivíduo que é cidadão, e para ser cidadão ele precisa estar envolvido, sabe, com ele tem que se tornar um agente de transformação social. Então, toda aquela consideração em que existia o trio, indivíduo, individualidade e individualismo, que pressupunha uma pessoa que, para afirmar a sua individualidade, ele precisava lutar através do individualismo, utilizando das forças do meio para poder trazer para si, para ele poder se colocar frente aos outros de uma forma mais distinta e se sobrepor em competição, né? Aqui há um apaziguamento da alma humana, do fervor humano. Né? Existe uma modificação de
da maneira de pensar, da mentalidade do indivíduo. É o indivíduo que, para ser considerado cidadão, ele precisa se tornar agente de transformação que está dentro da comunidade. E aqui há uma mudança, né? Porque a energia ela está na natureza, está no indivíduo e está no manifestante divino. Antes, o conceito era de que a energia estava no indivíduo e que todos os outros eram operados para poder construir essa individualidade, esse individualismo. Então, há uma mudança de paradigma aqui. Então, mudando essa perspectiva, né, sabendo que existe na energia em cada um de nós, existe uma energia na natureza, existe uma energia no manifestante divino, através da palavra sagrada ou da convivência com a estrutura que ele preconizou, né, aí que vai, de uma certa forma, se a gente vai possibilitar uma aprendizagem, né, um envolvimento com essas estruturas, vai possibilitar uma aprendizagem, né, de aprender a administrar essas forças, né, e, com certeza, de verdade, sim, haverá desenvolvimento de uma sociedade com outra base e instituições com uma outra norma de funcionamento. Então, pessoal, eu queria considerar aqui um trecho de uma carta da Casa Universal de Justiça, né, que fala um pouco sobre essa condição. Isso é de 2000, uma carta na verdade, é um conjunto de cartas, né, que eu gosto muito, que se chama O Plano Divino em Curso. São cartas, mensagens da Casa Universal de Justiça, né, de 2011 a 2016. Então, diz que é compreensível que todos os envolvidos na administração Bahá'í, e a administração Bahá'í hoje é bem complexa, né? Já não se trata simplesmente de Casa Universal de Justiça, Assembleias Nacionais, conselhos, né? E os conselheiros, os centros de ensino, os conselheiros e os membros do corpo auxiliar, os ajudantes. A estrutura de administração Bahá'í se tornou um pouco mais, tem uma série de agências, né? Existe uma modificação na forma de administrar os assuntos. Né? Então, é compreensível que todos os envolvidos na administração Bahá'í se sintam legitimamente terem sido investidos com uma honra singular, por fazerem parte, de qualquer maneira que seja, de uma estrutura designada a ser o canal através do qual o espírito da causa flui. Porque é através dessa causa, dessas estruturas, é por onde flui o espírito. Pessoal. Portanto, não deve imaginar que esse serviço lhes permita operar à margem do processo de aprendizagem, que está ganhando força em todos os lugares. O que eu queria chamar a atenção para isso, pessoal? A aprendizagem. Esse processo de aprendizagem. Esse processo de aprendizagem, ele é a grande estrutura de transformação do caráter do indivíduo, do caráter da sociedade, do caráter da humanidade, pessoal. Certo? Então, é preciso que a gente entenda que dessa forma simples, do jeito que está sendo posta pela Casa Universal de Justiça, essas estruturas de funcionamento, né, e que faz parte de um processo de envolvimento de indivíduos com a modificação da compreensão a respeito do mundo, a respeito da natureza do ser humano, a respeito da natureza da sociedade, a respeito da natureza da religião, a respeito do caráter do indivíduo, a respeito do caráter da humanidade. Né? Então, para a gente aprender, para a gente compreender, né, existe alguns movimentos que são bem mais complexos do que simplesmente a gente se informar. Você ter conhecimento de pegar uma informação e considerar isso como um conhecimento, essa informação, para ela se caracterizar como uma referência para uma habilidade sua, é necessário que você entre dentro de um processo de transformação individual.
ou de percepção. Porque quando se coloca determinados conhecimentos, esse conhecimento, como eu falei lá, por exemplo, aquela coisa do trovador, como a coisa do romantismo, você fala, você pode ler muito bem, falar sobre várias questões intelectuais a respeito do trovadorismo. Agora, as crenças que fazem com que o indivíduo se comporte como aquele trovador ou aquele pós-moderno, né, são várias. Então, não basta simplesmente você se informar do conhecimento imediato. É preciso você saber quais são os elementos que definem e que impulsionam e que modelam o comportamento desse, desse tema, ou desse conhecimento novo. Então, nós estamos participando de um processo em que nós estamos construindo um outro modelo de vida humana, um outro modelo de cidadania, né? Onde o cidadão não é aquele que pura e simplesmente tem direitos e vive no exercício desses direitos, mas é um indivíduo que, como foi posto lá, né? Ele está envolvido com um processo de transformação de si, da sociedade, para libertar desse, ou para avançar, não para libertar, mas mais para avançar no processo civilizatório. Porque até agora, todos esses valores que têm sido postos no seio da sociedade, seja dentro das áreas de ciência, religião, de vida comunitária, ainda estão muito permeados por valores que ainda são características de um caráter ainda juvenil. E nós já não nos sentimos bem, já não trazemos, já não é mais saudável viver da forma que está sendo vivida a vida com base esses valores que fundamentam o comportamento que é dissonante com a estrutura harmoniosa da verdadeira realidade humana. Então, em verdade, todo esse pensamento ele é construído como se com base no que a gente considera aquilo que o platonismo, né, é uma ideologia que tira do indivíduo a vida e a interação para a realidade. É por isso que nós estamos, sabe, com essa desenergização, essa falta de harmonia com a estrutura real da vida. Então, a Casa Universal diz, nesse mesmo plano, diz que é importante que a gente conceba, né, que cada um desses indivíduos que estão envolvidos com toda a administração, né, que eles venham a conhecer as bênçãos de uma vida adornada com a pureza e aprender a conquistar os poderes que fluem através dos canais puros. Então, quando se coloca dentro de uma perspectiva de um trabalho como esse, se modelando o comportamento dentro das perspectivas do que está sendo posto pela grande orientação da Casa Universal de Justiça, que hoje é o prosseguimento do convênio de Bahá'u'lláh, convênio de Abdu'l-Bahá, orientação do guardião, e é quer dizer, a palavra sagrada colocada dentro de uma perspectiva do que adequada para o que é necessário fazer para fazer com que nós nos engajemos no processo de transformação dessa sociedade que está presa por valores antigos, por uma etapa de desenvolvimento seu que ainda caracteriza a infância e a juventude. Então, pessoal, entrar nesse processo é a grande referência para a gente poder se autoconstruir. Essa é a ideia. Eu queria fazer essa breve introdução e abrir para que a gente possa conversar um pouco sobre.
não sei se eu considerei uma série de aspectos que a gente pode aprofundar ainda, né? Que nós estamos vivendo um momento histórico, né? E uma grande transformação na estrutura orgânica nossa. E construir esse modelo não é um modelo teórico, é um modelo vivencial. E é só o princípio do que eu considero que a gente está se envolvendo com algo que está bem no início de uma etapa que é essa que nós estamos vivendo, que é entrar no terceiro século Bahá'í, já com uma outra perspectiva. Sabe? Então, obrigado e fico à vontade para perguntas ou considerações ou questionamentos. Aqui nós estamos abertos para isso. Obrigado. Obrigado, Humberto. Muito inspiradora esta perspectiva sobre a honra humana e a cidadania. Eu informo os amigos que o chat está aberto para perguntas. Enquanto Humberto ia falando, iam ocorrendo aqui várias questões e eu, enquanto não surgem questões dos amigos, eu vou colocar aqui algumas das minhas questões, Humberto. Primeiro é o seguinte, nós quando olhamos para os ensinamentos bahá'ís, nós vemos muitos ensinamentos baseados em dualidade. Isto é, ensinamentos que dizem que o ser humano é um ser material e é espiritual. Tem uma parte material e uma parte espiritual. Que diz que nós devemos conciliar a fé com a razão. Que fala na harmonia entre ciência e religião, na igualdade de direitos entre homem e mulher. Isto é, vive destas dualidades. Eu percebo que este conceito de cidadania que é apresentado aqui também assenta numa dualidade. Isto é, há o lado humano de cada cidadão e depois há o lado social. E essa cidadania nunca é plena se não tivermos essas duas facetas. Não sei se quer comentar. Sim, a dualidade é algo que nós temos que conviver sempre. A dualidade e, às vezes, a ambiguidade também. Né? E é essa dualidade, essa ambiguidade, que faz com que nós nos desenvolvamos na nossa percepção. E o que, de fato, é o grande objetivo de estarmos hoje aqui, né, e que toda alma humana tem uma profunda necessidade de saber qual é o sentido da vida. O que eu estou fazendo aqui? Qual é o propósito da minha vida? Né? Como que eu vivo para me poder viver, para poder estar em harmonia com esse propósito, com essa. Então, viver com a dualidade faz parte da realidade humana. Agora, o que de fato pode criar problemas é que existem algumas tendências geradas por todo esse movimento de consciência das várias sociedades, civilizações que se sucederam ao longo da história humana, é que, para além da dualidade, existe um extremismo um pouco maior que se chama dicotomia. E criar falsas dicotomias e colocar junto dessa dicotomia um aspecto de conflito aparente, né, e de oposição, esse aí sim é uma tendência do pensamento construído que ainda é imaturo, que é próprio do adolescente, né, e que pode desviar o indivíduo de construir de construir uma perspectiva maior do que aquela que ele está vendo. Então, essa tendência de pensamento que é dicotômica, que é baseada no conflito, que gera, que é oposição, que cria polos opostos que aparentemente estão em oposição,
Isso, sim, paralisa o desenvolvimento de construção de uma perspectiva. Além dessa tendência, existe uma outra que é a fragmentação, ou pegar um aspecto como se fosse isolado e tomar ele como genérico, e generalizar. Isso também é uma outra tendência do pensamento moderno, do pensamento pós-moderno, que, de uma certa forma, também impede de construir algo além do que está sendo posto. Existe mais uma também, que é a ideologia, quer dizer, essa coisa da ideologização. A ideologia, que durante esse período todo, né, foi construído um construto de ideias e toma essas ideias como verdadeiras e quem não seguir acaba sendo, quer dizer, alguns disputam ideias. Né? Ideias, elas são representações e expressam uma percepção de realidade, mas é só uma representação. Ela nunca vai ser absoluta. Quem pode ser o absoluto é a religião, é o manifestante divino. E a gente tem que se colocar no nosso lugar. As nossas ideias, tudo que a gente construir, são só percepções, são só baseado em observação, em vivência, em construção coletiva, em experimentação, mas ela é só o que a gente consegue. Porque o absoluto é só o manifestante, que é a criação de Deus. Né? Nós somos simplesmente formados no mundo dos nomes. Né? E a gente precisa dos nomes, precisa das diferenciações para a gente poder construir as nossas percepções. Né? Então, esse é um outro campo de estudo que existe um grupo que dá um suporte para a Casa Universal de Justiça, que estão nos Estados Unidos e Canadá, que eles estão fazendo uma investigação sobre as tendências do pensamento moderno, que, de uma certa forma, impede a grande maioria das pessoas de avançar na construção de uma outra mentalidade mais próxima disso que está sendo proposto pela Casa Universal de Justiça, né, que é essa questão da cidadania mundial, essa coisa toda. Obrigado, Humberto. Jairo, quer formular a sua pergunta, por favor? Ela está aqui escrita no bate-papo, mas eu não entendo completamente. Oi, tudo bom? Desculpa, eu cheguei um pouco atrasado. Parabéns pela apresentação, Humberto. Não, eu acho que você colocou no final que existe, na verdade, nós temos uma prática mais que uma teoria, né? E não é um questionamento muito sério, mas é um questionamento que às vezes aparece quando a gente fala sobre a fé, e algumas pessoas perguntam, isso está baseado em qual teoria? Então, existem, por exemplo, no campo da administração e tal, no campo da educação, existem várias teorias que... então, dentro de uma perspectiva do construtivismo, que basicamente é o Paulo Freire e outros, tem esse questionamento, e não sei, a base, entre aspas, teórica de uma religião é diferente de uma filosofia, né? Então, mas talvez se você pudesse elaborar um pouco isso, até para a gente poder dialogar mais com outras pessoas que, às vezes, sinceramente, querem saber, né, qual é a teoria que vocês têm. Então, logicamente que a revelação é diferente de uma teoria, né? Não significa que a gente não use, às vezes, em escolas, barrais ou em instituições, algumas coisas que a ciência
vai discutindo a linguagem, ou vice-versa. Às vezes o pessoal usa a consulta Bahá'í e chama de outras coisas, né? Só para... Se você podia elaborar um pouco sobre isso, Humberto. Sim. O que tem sido considerado para fazer, quer dizer, a gente chama de leitura de realidade, né? O Fazan Barbado, junto com o pessoal do Fundaec, mais uma série de pensadores como Todd Smith, ou vários, né? Eles para elaborar uma teoria, e a teoria, dentro da perspectiva Bahá'í, ela não é simplesmente para se construir, tem que fugir daquela coisa da ideologização, sabe? Porque uma teoria pode se tornar uma ideologia, né? E para fugir disso, ao lado de uma teoria, ela tem que ser sempre a aplicabilidade dela. Então, nunca uma teoria ela é construída sem essa perspectiva da aplicabilidade, né? Então, isso está muito presente, inclusive, nos livros do Instituto Ruhi, que a forma de construção, de planejamento, ou de conhecimento, ou de organização da vida, ela tem uma perspectiva diferente, né? Ela tem a teoria diz assim, que a perspectiva do planejamento no mundo, do jeito que tem sido feito, ou da construção de conhecimento, ele é uma coisa que segue mais ou menos a linearidade, sabe? E a sequenciamento, né? Então, ele parte de um pressuposto em que alguém constrói, depois ele testa, ele vai para a campo para testar, e depois ele segue essa sequência. E quer dizer, ele tem a base é o academicismo, que é a ideia, por si só, ela precisa ser construída e construída e construída. A ideia, dentro da teoria, dentro desses pensadores Bahá'ís, ela nunca vai ser, ela não pode ter essa perspectiva de você construir teoria, teoria, teoria. Ele é um modelo, é sempre um modelo. E a forma que eles usaram para poder fazer o modelo eles constroem um conceito de marco conceitual, que é difícil para as pessoas compreender o quanto isso é significativo. O marco conceitual, por exemplo, quando você vai colocar o princípio da unicidade e da justiça. Normalmente você põe aquela coisa que o Marco chamou a atenção logo no início, que é essa coisa da dualidade. É sempre bom você colocar duas referências. Então, unicidade e justiça. Unicidade, como é que você vai, por exemplo, quando você coloca todos os elementos, e aí você vai construir na teoria quais as percepções a respeito de como as pessoas se veem na unicidade, e depois como as pessoas se veem na justiça. Agora, vamos relacionar os dois e ver na prática como que isso vai. Porque, em última instância, o que de fato é mais importante não é a teoria em si, mas é o que as pessoas conseguiram perceber e construir, sabe, de percepção, e na interação com o outro criou conexões que vão gerar uma outra coisa. Então, é o processo, por isso que se chama, funciona, por isso que a metodologia do marco conceitual, e que ele avança, evoluciona, ele tem estágios de consciência, que tem a ver com a identidade, essa é a primeira percepção. Depois, como que o indivíduo pega essa identidade e põe ela em movimento, em ação, e depois, como que ele reflete com essa ação e vê no terceiro marco, aí ele vai pegar essa ação e os efeitos dessas ações, ele vai administrar complexidades, ele vai criar, de novo, outros estágios. Então, uma teoria, ela diz, a aplicação do conceito de marco conceitual, que evoluciona, sabe, em 3 estágios qualitativos, e, ao mesmo tempo, ao lado disso, é preciso que o indivíduo esteja, ele funcione. Aí é que está a questão da cidadania no conceito Bahá'í. Ele funcione no modo de operação, ele funciona no modo de funcionamento de aprendizagem. Ele não é o que vai trazer a verdade para o outro.
Ele não vai apontar caminhos para o outro. Ele vai pegar os marcos conceituais e vai, junto com os outros, construir uma percepção. O que é mais importante dentro do processo de construção, de conhecimento, de comunidade, tudo tem que seguir coerência. Nada na fé Bahá'í é disforme, ou é alguém que inventou. As coisas são muito coerentes. Então, ao lado dos marcos conceituais, existe um modo de funcionamento, e esse modo de funcionamento é quem vai fazer as coisas acontecerem. Sabe? Porque o indivíduo, que ele pode ter o máximo de conhecimento possível, sabe? Mas se ele não sabe operar junto com os outros e criar consciência e gerar movimento de consciência para alargar e melhorar o jeito de viver e de interferir na realidade, qual o sentido? Então, existem alguns textos assim que são muito belos, pessoal. Um deles, Paul Lemple, do Fazan Arbab, Como Criar Capacidade de Servir. Isso é uma experiência belíssima, muito linda, pessoal, muito linda. Foi quando ele começou lá no Instituto, antes de produzir, influenciar sobre a construção do Instituto do Rio. Outro, da Fundaec, exato. Outro é a criação de uma nova mentalidade do Paul Lemple, membro da Casa Universal de Justiça. Gente, não tem coisas assim. Ele fala a consciência como fonte de ação madura. O indivíduo. Aquele que aspira à sabedoria, o defensor da justiça, o benfeitor desinteressado, tem espaço para todo mundo, pessoal. O canal puro, o adorador fiel, o iniciador de ação sistemática, o vivificador da humanidade. E depois, esse é no nível indivíduo, das instituições, o canal do espírito, o fideicomissário da liberdade individual e o bem comum. Gente, eles estão num nível de produção, de pensamento, sabe? De percepção da realidade humana, sabe? Que a gente, por isso a gente precisa, sabe? Estar e apreciando coisas como essa que vocês estão fazendo aqui, porque são pessoas que estão se abrindo para conhecer, para pesquisar, para estudar, para desenvolver a percepção, pessoal. Sabe? E também, aquele mesmo menino que está lá, aquele grupinho de alunos, de jovens que estão lá, no aulinha Bahá'í para criança, tudo isso faz parte, pessoal. Sabe? Tudo isso faz parte de uma grande coerência. Sabe? Então, todo esse movimento que nós estamos vivendo, sabe, é um movimento de construção de uma nova mentalidade, um novo jeito. Não adianta, pessoal. Já se tentou de tudo. Já se tentou revoluções armadas, já se tentou política, já se tentou ideologias, já se tentou de tudo. Literatura, já se tentou de tudo. Se não mover, não adianta se ficar sonhando, se não mexer, se não envolver com um processo em que o indivíduo não vai, ele muda completamente a característica de como ele age, se não acalmar esse furor animal de querer dominar, sabe? Se não acalmar esse ímpeto de querer se sobrepor ao outro, se não acalmar, sabe, essa vontade de ficar, sabe, fazer do mundo um palco para si, sabe, não adianta. É preciso mudar a ordem das coisas. E esse a Janete falou que então podemos inferir que o modo de funcionamento de aprendizagem nos leva a esta nova humanidade, onde não terá espaço para a ditadura de ideias e conceitos do mundo. Com certeza, sabe? Porque o indivíduo, para funcionar dessa forma, ele precisa operar, sabe, na humildade. A primeira humildade é o seguinte, pessoal, existe uma inversão de valores. Né? Os indivíduos se colocam, sabe, se colocam na posição de eles é que têm a energia, olha isso. E o mundo é que ele vai operar no mundo para trazer tudo para si, sabe? Olha a inversão, sabe? Agora, e que ele tem que, o indivíduo é soberano.
o indivíduo e a individualidade, sabe, é algo que tem que ser defendido de todas as formas. Claro que sim, mas não de todas as formas. É preciso acalmar esse furor, sabe? É preciso um pouco mais de moderação, sabe? Então, o modo de aprendizagem, sabe, é uma abertura, é para operar junto com os outros, construir consciência, construir interação, construir uma outra forma de agir, uma outra forma de viver, um outro caráter. Há uma mudança no caráter, pessoal, ainda que não pareça, mas muda o caráter do indivíduo, sabe? Obrigado, Humberto. Janete, está aqui uma questão sua. Quero formulá-la. Deixa eu dar uma lidinha. Já ficou para trás, né? Voltando, para mim o que você escreveu já respondeu, mas acho que eu vou formular novamente. Levando em conta esse aspecto de dualidade que está nas características da fé Bahá'í, né? Então, é inerente, né? O ser humano ele é material e espiritual, portanto, dual. Mas eu acho que o processo de aprendizagem vai nos levar a isso individualmente e coletivamente, né? Principalmente se a gente estiver inserido no coletivo, eu acho que esse processo coletivo ajuda muito o indivíduo, mas nem sempre a gente tem condição de estar nesse coletivo. E quando o indivíduo não está tanto nesse coletivo, ele tem uma busca, na busca desse caminho, mas essa busca, ela tem sido, a gente vê, a humanidade está aí, as doenças, principalmente as emocionais, estão aí para justificar isso. Como que a gente poderia fazer com que o indivíduo entenda que ele é dual, que ele existe materialmente, espiritualmente, e que isso não necessariamente tem que ser conflitante ou sofrida? Como levar isso de uma forma talvez um pouco mais racional para evitar tanto sofrimento, principalmente emocional? Não sei se está dentro do... Sim. A gente pode fazer uma abordagem assim, bem... Agora, eu vi uma vez um texto, não lembro bem qual é a carta, mas uma carta da Casa Universal dizendo que, sabe, a gente faz sacrifícios. E a gente sacrifica, às vezes, quando a gente participa de um coletivo, às vezes a gente sacrifica alguns impulsos, algumas percepções da gente, e por ter sacrificado, a gente acaba ganhando, sabe, a benesse de o outro trazer algo muito mais que a gente não esperava. Então, participar desse processo de transformação não é fácil, mas ao mesmo tempo, sabe, é algo muito estruturalmente poderoso, sabe? Porque a gente não imagina, mas eu fico imaginando que por exemplo, a aplicação. A questão é que nós ainda estamos fazendo com as escritos da fé, ainda, sabe, como estudos, sabe, meio quer dizer, sem esse comportamento de colocar, né, quanto eu posso aplicar esse conhecimento e esse estudo que eu estou fazendo na operação de mim mesmo, né? Isso é para a gente. Agora, imagina para as pessoas que não têm contato com nada disso, que só têm contato com um conjunto de ideias, uma ideologia que é conflitante, que é desumanizante. Ela suga do indivíduo as forças. Ela não considera a natureza do indivíduo, né? Então, como é que a gente pode mudar isso, né? Gente, isso é algo muito disseminado. Isso é algo que é a nova ortodoxia, sabe? Antes eram pessoas que eram imperadores, dominavam, né? Ou sacerdotes muito dominadores. Hoje, essa ortodoxia não está na mão de nenhuma dessas pessoas. Está no jeito de pensar a vida, né?
que essa vida com essas particularidades, características que eu citei anteriormente, né? Então, a gente conseguir chegar a atuar sobre isso no longo prazo. E é de uma forma sistemática, de uma forma repetitiva, né? E em coisas simples. Hoje, o que a Casa Mensal de Justiça vem falando é que, olha, se você fizer, sabe, livro 1. O livro 1, gente, ele é um meio de espiritualização, é um meio de repensar a vida. E é uma coisa tão simples, tão simples, tão simples, mas são frases que se baseiam na palavra criativa, que tem o poder de liberar essas forças das faculdades da alma, porque quando o indivíduo entra em contato com a palavra sagrada, lê um pouco, pensar, se ele pensar um pouquinho, já mobiliza alguma coisa dentro dela. Agora, se ele pensar um pouquinho, como que você pode pensar um pouquinho? Aí vem aquele outro, além eles falam de conversas significativas. Se você conversar com alguém e conseguir, sabe, um avanço que seja de 2 milímetros, já há uma mudança. Quando um indivíduo muda o jeito de pensar ou acrescenta algo dentro do seu modus operandi, ele já muda um pouco a forma de perceber a vida e até de agir. Então, outra coisa gente, essa questão devocional. Nós temos que nos espiritualizar. Nós temos que fazer de reuniões devocionais, do contato com a palavra sagrada, uma prática de muitas vezes por dia. Sabe? Porque o mundo, do jeito que ele está, precisa dessa energia, pessoal. Precisa desse vigor interior nosso. Porque o fato da gente estar com a alma mobilizada dentro de nós, sabe? Mobilizada pela palavra criativa, pela palavra sagrada, por conceitos que remetem à construção de uma outra realidade, à construção de uma outra vida, à construção de um outro indivíduo, de uma outra humanidade, sabe? Ainda que a gente ainda não seja, mas nos remete a isso, no mínimo, com as conversas que a gente tiver, a gente vai conseguir fazer algumas mudanças em termos de percepção. Essa é a ideia, é mudar a percepção. Até que ponto a gente tem ouvido para saber, essa pessoa, quando fala isso, ela está, sabe, ultrapassando o limite dela mesma. E é por isso que está todo mundo tão depressivo, está todo mundo tão... Porque as pessoas não estão em si, não estão cuidando de si. Elas estão dentro de uma ideologia que desfere, sabe, agressões contra si mesmo. Porque o indivíduo que acha que ele é o centro do mundo, que ele é o centro da energia, imagina, e Deus? Né? Um indivíduo como esse, ele está usurpando, sabe, a maneira de enxergar a própria vida. Não é? Então, mudar a forma de pensar já é uma grande contribuição. Se a gente conseguir, sabe, em pequenas coisas, são pequenas, é simples. Sabe? É igual aquela história lá do povo hebreu. Eles queriam já fazer um grande movimento, entrar em Hebron e construir a cidade sagrada. Enquanto que não era isso. Sabe? Era outra coisa. São coisas simples que a gente precisa fazer, sabe? Para mudar esse mundo aos poucos. Essa é a ideia. Obrigado. Temos agora João David, assinalou aqui que queria formular uma pergunta. João, por favor, não esqueça de ativar o microfone. Algumas coisas a Janete e você já questionaram o Humberto, mas eu acho interessante, Humberto, uma vez que o seu adito da ISAD, aqui em Curitiba, todo empolgado, todo cheio de energia, falando um monte de coisa para ele virou para mim e falou assim que, primeiro, que a Fé Bahá'í não é um produto para se vender, não é um produto que você use como franchise e nem é um produto que você vai usar marketing. Acima de qualquer outra coisa, nós somos espirituais. Tem um texto seu que você colocou
justamente de canalizar a energia das pessoas. Minha pergunta é simples. Nós temos até o livro 7, inclusive está sendo revisado, e nós sabemos que a grande mola impulsora é o Instituto. Eu acho que todos nós deveríamos estar, direto ou indiretamente, se envolvidos com o Instituto. Se a Casa de Justiça falou que o Instituto é o caminho, então nós devemos fazer o Instituto. Até o livro 7, a hora que eu fiz o livro 7, para mim foi assim, uma coisa incrível que está sendo revisado. Porém, a partir do livro 8 veio uma outra visão. É justamente isso que você acabou de colocar agora. Onde nós temos a dualidade que a Janete falou, nós temos os marcos conceituais. São alguns termos que nós não estamos acostumados. Além de nós termos uma fé espiritual, que nós temos que deixar nosso ego de lado para entender que nós não somos nada, e temos que aprender um monte de coisa. O que é esse marco? Marco o quê? Eu lá sei o que é o marco. Mas se eu não souber o que é o marco, eu não cresço. Aí veio o livro 9, o livro 10, o livro 11 e o livro 13, que para mim os livros 2 e os livros 13 foram assim, show. Todos deveríamos fazer. Porque no livro 13 é justamente onde eu acho que você está sendo convidado como facilitador de desenvolvimento, porque antes era uma série de pessoas que não existiam, e eu percebo que a Casa de Justiça está fazendo uma estrutura para mostrar para os barrais que nós temos que, justamente aquilo que você colocou, nós temos que mudar, nós temos que ser humilde, e nós temos que estar vendo o mundo de uma maneira diferente para influenciar os outros. O que vocês falaram agora eu achei incrível. Quando é que você vai ter condição de perceber, como Abdu'l-Bahá fazia? Mas nós não temos intuição do mestre, mas podemos pedir para ele nos ajudar. Nós não tínhamos a visão do amado guardião. Nós vamos ter um plano de 9 anos daqui para frente. Qual é a tua visão de tudo isso que a gente tem? É muita informação que os barrais deveriam estudar muito. Não só, eu acho que não só fazer uma vez esses livros, eu acho que justifica até refazê-los. Qual é a tua visão? Desculpe se eu me alonguei. Então, os livros, cada um, ele vem... eu considero que cada livro do Instituto Uruhi, ele é como um portal. Ele não é, como eu disse, ele não tem um objetivo de construir, sabe, como na academia, que você constrói um conjunto de ideias e faz como se fosse toda uma sequência de camadas de conhecimento para culminar com uma ideia que é supra-sumo. Ele não é isso. Ele é um conjunto de textos sagrados com mais... abordando uma determinada temática, com mais algumas reflexões e permite que os indivíduos juntos pensem sobre. E não tem que dar a resposta pronta. O grande objetivo é fazer pensar, é pensar dentro, seguindo 3 graus de conhecimento. Um primeiro que é a leitura direta, literal, né? Isso é uma forma a palavra sagrada a gente tem que ler primeiro literal, depois a gente vê o segundo nível de conhecimento, depois do literal, ver onde que isso pode ser aplicado, né? A aplicabilidade disso, e o terceiro já é inferir aonde pode ser usado em outras áreas da vida, né? Então, eu considero que todos os livros do Instituto Uruhi, eles são portais. O primeiro é como despertar a espiritualidade, o que é o indivíduo, repensar o que é o ser humano, né? E que, gente, isso é muito importante, porque a maioria das pessoas consideram que a realidade humana é outra coisa completamente diferente. E esse livro, ele resgata, muda completamente, sabe, a ordem das coisas. Põe uma alma no indivíduo, põe quer dizer, a vivência da espiritualidade não é simplesmente falada, mas é expressada no comportamento, né? Põe o indivíduo como busca uma prática
de devocional, de estar sempre em contato com a palavra sagrada para poder inspirar, para poder criar novos níveis de entendimento, de compreensão a respeito da vida, né? Então, olha como isso muda, né? E por aí vai, né? Toda a sequência, livro 6, livro 7. Livro 7 é como você pegar todos eles e como ser facilitador, tutor, né? O livro 9, né? Gente, maravilhoso, maravilhoso. Adotando uma perspectiva histórica. Analisa a humanidade como o desenvolvimento de um corpo. E que nós chegamos no momento, sabe, em que chegamos na era da maturidade. Quando o Babo declarou, a humanidade, do ponto de vista espiritual, atingiu 15 anos de idade. 15 anos de idade é a idade da maturidade. É quando o indivíduo já não é mais o... Assim, já não é mais... quer dizer, só não pensa através da família, mas ele pode decidir por si só e pensar por si próprio, né? E de lá para cá nós estamos mais ou menos nos 18 anos, mais ou menos, né? Mas a forma desses livros vão fazer com que a gente tenha uma compreensão a respeito da história da humanidade. O livro 10, gente, maravilhoso também, tá? Como construir comunidades vibrantes. Tem coisa que vocês imaginam. Fala que reunião devocional, só para vocês terem uma ideia, nesse livro tem reunião devocional sabe, a semente do que pode vir a ser o Massirito Kulascar. Então, se você faz uma reunião devocional na sua casa, com esse espírito, você traz, sabe, a potência espiritual para dentro da sua casa. E por aí vai. Livro 11, né, que é a questão financeira, econômica. Livro 12, né, livro 13, que é esse desenvolvimento social. Então, tudo isso, gente, é muito importante. É muito importante a gente passar por isso. Agora, o marco conceitual aí teria que ser uma coisa um pouco mais tem gente que eu gostaria de ouvir os amigos, depois eu posso até considerar. O Jairo. O Wilson ainda não falou, se ele quiser falar antes, eu... Wilson, por favor. Posso? Boa tarde, Sim. Obrigado. Eu, quando vi o título dessa conferência, até fiquei, as 3 palavras juntas, pensei, como é que se vai desenvolver isso? Obrigado pela abertura de um bocado de ideias, mas eu não percebi a metade do que disse. Mas uma coisa estou aqui. Foi a primeira coisa que o Marco pôs a expressão, a dualidade, a Janete depois voltou a referir a palavra. E uma das coisas que eu, quando me tornei Bahá'í, há mais de 30 para 40 anos atrás, uma das coisas que eu achei superior na fé Bahá'í foi exatamente algo, e eu posso estar errado, daí eu perguntava, no que eu estou errado? Não tanto Bahá'u'lláh, mas Abdu'l-Bahá, que dá explicações, e penso que uma das coisas que vincou não há dualidade, não haveria. E foi daquelas coisas que eu achei mais superior na fé Bahá'í. Dá aquele exemplo, não há o frio, o que há é falta de calor, não há escuridão, há falta de luz. Também posso associar, não há material, mas há falta de espiritualidade. Ainda há pouco falou, queria que, portanto, no que eu estou errado? Dualidade, na fé Bahá'í, nós temos a aceitação da dualidade. Eu tenho outras coisas aqui, e por acaso, antes, eu não queria voltar a falar, só queria lhe dizer uma coisa. Aqui em Portugal, acabou de ser editado um livro, que eu acho que interessantíssimo para esse tema. E tem o nome, Humanidade, uma História de Esperança. E o autor é um holandês, um rapaz holandês, Rutger Beckman. Só esse pedacinho. Nesse livro, por exemplo, o autor esclarece mitos seculares, entrevista grandes especialistas nas áreas da psicologia, antropologia, biologia, e demonstra que evolutiva e psicologicamente o ser humano tende para a cooperação e para o altruísmo. Uma ideia revolucionária que defende
deveria nortear a forma como estruturamos as nossas sociedades e como devemos desenvolver as políticas públicas. Isso foi editado já, praticamente essa semana, pela Bertrand, uma grande editora cá portuguesa. Sim, a ciência, inclusive, tem colocado que existe, só para dar os neurônios, existem neurônios, sabe, que são, eles são interativos, eles têm essa tendência de se conectar para gerar empatia, que é essa coisa que a Fé Bahá'í vem falando, sabe? Que é o indivíduo ter sair da solidão, do individualismo. Então, assim, só para você ter uma ideia. Então, tudo está avançando, tudo mesmo. Agora, o Abdu'l-Bahá, ele é um ser sagrado, ele é uma criação de Deus. Eu, particularmente, eu considero que, só para ter uma ideia, assim, é uma observação. Então, quando ele fala que não existe, para ele não existe. Ele observa as coisas a partir da divindade da qual ele faz parte. Sabe? Ele é uma criação de Bahá'u'lláh. Sabe? Então, para ele olha tudo com a perspectiva do espírito. Nós vivemos a dualidade. Nós vivemos a ambiguidade. Nós precisamos construir percepção. Nós precisamos desenvolver as nossas capacidades. Nós precisamos melhorar a qualidade dos nossos pensamentos. Nós precisamos melhorar a qualidade da nossa relação, do jeito que a gente se relaciona com o outro, do jeito que a gente se relaciona com a gente mesmo, né? Como a gente se vê, e do jeito como a gente se relaciona com Deus. Então, nós sim. Sabe? Eu gosto muito lá na oração obrigatória longa, logo no início dela, quando fala olha à direita, à esquerda, começa assim: ó tu, que és o Senhor de todos os nomes e o Criador dos céus. Eu, na minha humilde percepção, eu considero que o Criador dos céus, os céus são os manifestantes divinos. Nós vivemos no mundo dos nomes. Nós somos humildes. Nós só fomos criados pelos nomes. Sabe? E quando o manifestante vem, a gente pode adquirir a capacidade de nos ligarmos a eles e nos tornarmos eternos também, sabe? Mas assim, nós fomos criados pelo mundo dos nomes. Então, nós vivemos outra realidade. E a gente precisa deles para a gente poder avançar. É isso. Obrigado. Obrigado, Humberto. Vamos passar ao Jairo. Não, só para dizer que essa questão do Instituto é bem ampla e é mais integrativa, não é uma questão de uma escola ou de pensamento, uma seita ou um método específico. É uma questão interessante. Por exemplo, eu estou preparando com a equipe do Rochinol posso dar um spoiler aqui, Janete? A questão do convênio. Deve dar um spoiler. Não, a gente está preparando juntos uma apresentação sobre o convênio, sobre a vida da Lua Getzinger, da Julia Thompson e Abdu'l-Bahá em Nova York e tal, sobre o convênio, como o convênio foi transmitido. E depois chegou um aspecto que isso continua, não foi só aquele evento em Nova York, dia 19 de junho, que ocorreu. O próprio Abdu'l-Bahá imediatamente mandou ela, a Lua Getzinger, ser arauta, não para ficar em casa ou colocar o título, mas continuar visitando comunidades. E depois o Guardião publicou a dispensação de Bahá'u'lláh, tem aqui nessa obra os 3 documentos do convênio. Isso é publicado, e depois houve vários outros documentos, scholars, como a senhora Adib Taherzadeh, escreveu 2 livros sobre o assunto. Quer dizer, tudo são aspectos que se combinam, mais tarde no Instituto
o Rio, usando metodologia de ensino à distância. Então, começou basicamente para treinar instrutores e professores de aulas para crianças, depois para jovens. Aí, como você falou, desenvolveu conceitos e continua desenvolvendo conceitos para a capacitação da comunidade à distância em lugares onde não se poderiam chegar a centros maiores, a centros onde existia... Então, é uma conquista enorme da comunidade Bahá'í e a gente deve fazer parte desse processo e se aplica para vários campos, não só para o treinamento, mas também o próprio... Foi falado que, né, quando a gente entra a partir do livro 8, 9, tem muita questão conceitual. Então é isso aí, era só isso que eu queria falar. Obrigado. Então, sim, sim, sim. Como é que a gente pode medir, sabe, o quanto a maneira de pensar a respeito de uma determinada coisa avançou? Então, para a gente poder fazer uma trajetória, é preciso que você saiba em que momento determinadas pessoas estavam do tempo e como elas pensavam sobre o indivíduo, sobre Deus, sobre as relações, sobre a sociedade, sobre o outro, sabe? Sobre várias questões. Como é que você mede, sabe? O quanto naquele momento eles pensavam de uma forma, no outro momento eles estavam pensando já de outra forma. Quais foram os elementos que foram introduzidos dentro foi aproximado desses indivíduos que fez eles mudarem a forma de pensar e alargou o pensamento, né? Então, isso é o jeito que esses pensadores usaram, criar esse conceito de marco conceitual. É para marcar os momentos em que se pensava a respeito de justiça, se pensava a respeito de Deus, da unidade de Deus, da unidade, a unicidade. Como é que se pensa o quanto vai avançando? O quanto isso é importante hoje para poder fazer com que as pessoas aprendam, sabe, a estar dentro da sociedade uma vida menos movida pelos instintos, né? Isso faz parte hoje, sabe, da civilidade, desenvolver esses conceitos. Para viver bem, é necessário que se haja uma gama de conceitos que parecem só conceitos, mas que esses conceitos, se experimentados na convivência, se experimentado num ciclo de estudo, se experimentado lá na vida no trabalho ou em vários lugares, esse conceito desenvolve capacidade, pessoal. A capacidade de se relacionar. Os conceitos dessa ciência, sabe, eles estão linkados, eles despertam, sabe, ação, eles despertam muda comportamento. Então ele muda. Mas o fato da gente estar um pouco distante e o fato, se a gente pudesse estar mais junto, tratando desses assuntos que são muito fortes, que não é o normal do dia a dia, como que você complementa? Desculpa, Marco. Então, esses são os desafios que a gente tem hoje, né? Por outro lado, assim, por mais que a gente esteja, eu considero, assim, o pessoal fala da internet, as coisas todas, mas eu considero, sabe, que a pandemia, ela foi providencial. Porque quando que a gente ia parar essas pessoas que estavam correndo tanto e estava sendo construída uma ideologia depois disso tudo, que era ser proativo, que era o indivíduo ele tem que fazer diversas coisas ao mesmo tempo, ele tem que tem que estar empoderado, ele tem que ser, sabe, quer dizer, tinha uma série de outros pensamentos que estavam sendo incrustados e as pessoas estavam entrando em estresse, mas, quer dizer, você não alcançava essas coisas. Multitasking. Não é? Não é? Então, assim, quando a pandemia veio, parou todo mundo, gente, sabe, parou.
parou todas as atividades. E todo mundo teve que se repensar. Por mais que digam que não houve mudança significativa, mas essas mudanças vai sendo demonstrada na medida em que os comportamentos vão sendo mudados. E nós, ainda assim, continuamos, através dessa rede mundial, tendo contatos. Agora, por exemplo, cada um está num lugar, né, estamos tratando de conceitos, estamos tratando de comportamento, de experimentos sociais, né, de impulsos divinos, de revelação divina que está aí guiando a humanidade, sabe? Então, nós estamos. Sabe? A gente diz assim, a comunidade Bahá'í, sabe? Por mais que a gente diga que não tenha uma percepção muito clara, mas ela avançou. Independente de estar com essa paralisia, não é paralisia, mas esse distanciamento social, essa coisa do isolamento, né? Mas todo mundo cresceu, todo mundo avançou. Então, é um desafio, pessoal, um desafio. Quem? Desculpa. A Sueli deixou aqui uma questão. Gostaria que você falasse um pouco da fé Bahá'í ter surgido após duas grandes revoluções que mudaram a relação de poder e domínio entre os povos. A Revolução Francesa, com a Liberté, Égalité e Fraternité, e a Revolução Industrial, trouxe o aparecimento de classes. Além dos grandes movimentos filosóficos, há também o surgimento da globalização. Como lidar com o surgimento do novo indivíduo da res pública? Existe um movimento, né, ao longo da história em que Bahá'u'lláh, antes dele vir, né, existia uma série de movimentos dando conta de que aqueles que eram apontados como pessoas que eram guiadas divinamente para poder organizar os assuntos humanos já tinham perdido a força organizacional de manter, sabe, a capacidade de desenvolvimento de sociedade. E ainda assim, todo esse movimento, os indivíduos, a partir daí, a Revolução Francesa, né, ela é um marco na história do desenvolvimento da consciência coletiva da humanidade, porque não pela Revolução Francesa em si, mas por conta das pessoas que estavam envolvidas e que deram basta nessa ideia de que o indivíduo pode representar o Estado. Um indivíduo representar um Estado, um ente organizacional que vai administrar os assuntos humanos. Né? Então foi um basta. A Revolução Francesa, com aquela legalidade, igualdade, fraternidade, são ideais. Mas é preciso pensar um pouquinho mais sobre isso. Hoje não dá para a gente aprofundar muito, que é a última pergunta. Mas esse é um momento muito significativo. E também ela instituiu um momento em que os indivíduos, é bem lembrado, os indivíduos deixaram de ser súditos e passaram a ser considerados cidadãos. E passou a haver leis, sabe, que consideravam os direitos inatos de cada ser humano que nascia. Antes, aquele indivíduo que era o rei, que era o Estado também, ele era um indivíduo, era o rei e tinha poder de vida e morte sobre os outros, né? Então, todo mundo era considerado súdito dele, né? Com a Revolução Francesa houve uma mudança, né? Todos os indivíduos que nasciam eram considerados cidadão de um país, não mais súdito. E ele tinha direitos inatos. E quem atentasse contra esse direito à vida poderia incorrer no julgamento de crime. Sabe? Então, é um momento muito importante, é um momento muito significativo. Né? Outro acontecimento que é bem próximo disso, que é o estabelecimento da independência dos Estados Unidos, né?
que é muito significativo também ao lado da Revolução Francesa, porque aquelas 13 colônias que foram de pessoas que saíram de várias partes do que hoje se chama Inglaterra e que foram da França, que foram para lá para construir um país para eles, né, uma nação, ou não uma nação, mas um lugar, inicialmente era um lugar onde um novo mundo, né, aquele ideal de novo mundo, eles se uniram e criaram uma nação. Né? Se uniram e criaram uma nação, e a primeira nação que construiu uma legislação, uma constituição que defendia os interesses de um povo. Sabe? Então, as 13 colônias de estados se unem para poder criar estruturas de poder estatal para poder defender o desenvolvimento daquele povo. Sabe? Então, pela primeira vez, uma nação, sabe, faz isso. Então, a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, marca também, sabe, um outro jeito de lidar com os assuntos administrativos do mundo. E, por outro lado, a Revolução Industrial, né, que não parou. Tá? Já estamos na 4ª Revolução Industrial, que é a introdução da máquina, da ciência, produzindo técnica, produzindo equipamentos, que liberou o ser humano de produzir a sua vida a partir das forças do seu corpo, mas criou mecanismos para poder reproduzir a vida de uma forma mais digna, né? E por aí vai. Apesar de ter criado uma série de problemas, por questão do indivíduo ainda, né? Imaturo, que alcançou o grande ápice de desenvolvimento humano para a época, né? E que, por não ter essa concepção, claro. Então, quando o Bahá'u'lláh e a fé, ele trouxe esse grande construto que é essa ordem, essa nova civilização, essa potência para gerar novos indivíduos, para que os indivíduos sejam refeitos e se reconsiderem como a partir de outra perspectiva, né? Então, isso vem criar uma série de metas e de apontamentos. Mas, infelizmente, as pessoas não estavam entendendo. As pessoas estavam ali na ordem do dia. O Bahá'u'lláh estava vendo o panorama do desenvolvimento da humanidade, para além do tempo. Abdu'l-Bahá, ele indicou para muitas pessoas sobre os riscos do tipo de vida que as pessoas estavam levando e que, invariavelmente, aquilo ia criar guerras. Por isso, Abdu'l-Bahá foi tão reconhecido no mundo, por conta de que ele tinha percebido de para onde estava caminhando a humanidade. Né? E depois ainda criou, na participação da criação da Liga das Nações, né? Mas ele dizia que aquelas pessoas eram como alcoólatras criando leis contra o alcoolismo, sabe? Porque eles criavam leis, mas nem eles seguiam direito. Né? Então, por isso, ele criou um plano, né? O plano divino, que é para poder preparar pessoas para poder resgatar essa humanidade, construir essa outra humanidade. Sabe? E é essa a missão que depois Shoghi Effendi modela, né? E a Casa Universal de Justiça hoje está, sabe, criando as orientações para ver se a gente, de novo, continua nesse empreendimento de resgatar a consciência humana para o verdadeiro propósito da vida humana. Obrigado, Humberto. Aqui a Leia, mas penso que a Leia já saiu. Então, para Janete, por favor. Acho que está lá para trás, né? É que já passou. Mas na questão, antes de puxar, porque você falou muito em marco conceitual, mas eu pergunto depois, eu queria dar um piteco aí nessa pergunta da Sueli, na sua fala. Eu há pouco tempo, num outro grupo de estudo, e onde aparecem, né, os movimentos ali, principalmente no Irã, e com isso, tantos martírios, né, e tantas perseguições, e na época do Bab, 20 mil
almas deram suas vidas por essa nova era, por essa nova causa. E aí eu falei, poxa, a humanidade, por que a humanidade não está preparada? Nunca está preparada? Por que as pessoas não querem ouvir? Enfim, aí alguém até falou, não, estavam sim, aí me lembrou, estavam sim, olha o movimento que aconteceu naquela região, então estava. Aí a gente falou, é verdade, é porque às vezes a gente pensa sempre que a revolução, ela tem que acontecer globalmente, né, ao mesmo tempo em todos os lugares, e não é assim que vem sendo. Mas eu entendo que a gente na fé estuda que Deus, né, manda um mensageiro, ele se manifesta novamente à humanidade de acordo com a sua vontade, com o seu plano, mas numa época em que a humanidade está precisando justamente desse resgate, dessa reorientação. Então, eu acredito que, a partir da Revolução Francesa, o mundo entrou em efervescência, né, por novos valores, com novas expectativas, mas perdido. Então, veio a Revolução Industrial, e daí, claro, não tem como, por exemplo, já numa época tão próxima a nós, que a humanidade continuasse como súdita, né, sujeita à vontade de alguém, de um ditador, de um rei, de um absolutista, e que também vinha penando de muito tempo com doenças relativamente simples de serem curáveis, e a ciência estava ali adormecida, existia ciência, mas adormecida, e de repente, nessa época, com a revelação de Bahá'u'lláh, então, de uma necessidade passou a ser uma realidade. Então, havia necessidade de um movimento de conhecimento maior na questão da ciência, isso se transformou em realidade. O movimento feminista, as mulheres não podiam mais continuar caladas, sendo subjugadas, descartadas, ignoradas, e o movimento feminista no século XIX explodiu, né? E a nossa maior, maravilhosa Tahirih. Então, eu acredito que veio nesta época, nesse contexto, em função realmente que havia uma necessidade muito real de que a humanidade precisava dar o passo seguinte, mas para isso ela precisava de um orientador, né, espiritual, no caso o Bab e Bahá'u'lláh, e todos aqueles que acederam e que entenderam e que reconheceram a fala deles, e que muitos deram suas vidas, é porque entendeu realmente a necessidade daquele momento. Essa é a minha maneira de enxergar essa perspectiva, esse contexto. E no caso do marco conceitual, porque ainda realmente tem muita dúvida entre nós, porque o que acontece? Aí eu estou te perguntando, o marco conceitual geral da fé, e que a casa está chamando a gente para perceber, eu imagino que seja a proposta Bahá'í, de equidade, de justiça, de unicidade, e que a gente tem que trabalhar nesse caminho, nessa direção. E que esses marcos, quando fala em marco conceitual, a gente fala assim, é o 1, é o 2, é o 3, é o 4, né? Quem está no 1, quem está no 2, que ações pertencem ao 1, ao 2, ao 3. Eu entendo que aí o marco conceitual demarcado, esse 1, 2, 3, já vem o 4 aí, são apenas uma forma, talvez mais didática, de que a gente compreenda onde a gente está e para onde a gente precisa ir. É isso mesmo, eu estou fazendo confusão? É isso. Esse livrinho, o Plano Global, de 5 anos, 2016, 2021, Mensagens da Casa Universal de Justiça. Tem alguns pontos aqui que ele fala sobre os marcos conceituais. Na perspectiva do desenvolvimento eles olham mais assim, esse marco conceitual é do desenvolvimento da consciência Bahá'í. Então, o marco conceitual, o primeiro, genericamente, a gente poderia dizer que tem a ver com a identidade Bahá'í. O que tem a ver, o que é a identidade Bahá'í? São as nossas crenças. O que a gente acredita, sabe? Quais são as crenças Bahá'ís? Nós acreditamos que Deus é um só, nós acreditamos que a revelação de Deus é relativa, é gradativa, né? A gente acredita que todos os manifestantes divinos fazem parte do plano de Deus, a gente acredita que
dos princípios sociais, né, da construção, quer dizer, tudo isso faz parte da crença bahá'í. Isso é o primeiro marco. O segundo marco é como a gente opera essa nossa identidade, esse conjunto de crenças, e põe ela em movimento. E aí, quando a gente põe em movimento, e a gente há um envolvimento com a sociedade, por isso ela fala, quais são as ações que ela diz? Ela fala que a gente tem que estar envolvida em conversas significativas, para a gente poder interferir nos assuntos que estão latentes na sociedade, que é aí que a gente vai mudar, sabe? Vai influir sobre a forma como as pessoas pensam sobre a vida, sobre o indivíduo, sobre a maneira como se relaciona com o outro, sobre Deus, sobre a maneira que se relaciona com Deus, sobre as relações entre as pessoas e entre diferentes grupos, sobre entre diferentes religiões. Se a gente consegue interferir nisso, a gente muda um pouco essa crise, tensão mental das relações. Sabe? Aí, esse o primeiro é a identidade, o outro é como colocar em movimento. E o terceiro, aí já é um grau de complexidade bem grande, porque são pessoas que já estão administrando complexidades. Aí, quais ações que tem a ver com isso? Aí já é uma forma de fazer as atividades bahá'ís dentro de uma perspectiva que hoje eles colocam, está tudo bem diferente para o pessoal, que eles colocam que por exemplo, numa determinada comunidade, que já não se fala mais tanto comunidade, num agrupamento, sabe? Numa cidade, existe uma vizinhança, um núcleo, um grupo de pessoas que de repente começa a fazer, um tanto de gente começa a fazer reunião devocional, um tanto de gente começa a fazer atividades para criança, para pré-jovem, e começa a fazer visitas aos lares. Eles se visitam entre si para fazer orações juntos, para conversar sobre conversa significativa, para estudar a palavra sagrada. E aí há um centro de atividade, um centro de atividades intensas. Sabe? Aí é que vai entrar o terceiro marco conceitual, que são pessoas que vão administrar essas complexidades. E o quarto é quando já tiver, aí, gente, vai ser uma outra realidade que a gente ainda não sabe como vai ser. Sabe? Então, os marcos conceituais, do ponto de vista do que a Casa Universal de Justiça vem dizendo, é para a gente avaliar, a gente perceber, sabe, os graus de envolvimento em que a atividade bahá'í se envolve, sabe? E os graus de consciência que os indivíduos têm. Porque tem muita gente que tem consciência da sua identidade, vive a fé, mas não se põe em movimento dentro dessa perspectiva de transformação social, de envolvimento com a sociedade. Tá? Então, essas pessoas estão no primeiro marco. As pessoas que fazem esse outro, dão um passo a mais, estão no segundo marco. E aquelas pessoas que estão lá dentro do centro de atividades intensas, núcleo de atividades intensas, né? Essas pessoas que começam a administrar, sabe, vários assuntos, sabe, e buscando aprender, sabe, e opera completamente no modo de aprendizagem. Porque ele não é um erudito que vem trazer as luzes do conhecimento para as pessoas. Ele vem estar junto, ajudando, acompanhando o desenvolvimento das pessoas e buscando meios para poder dar suporte a agências. Né? Se precisa de instituto, se precisa de pessoa que vai falar sobre oração, se precisa de um envolvimento com a ação social, com o governo, o que quer que seja. São essas complexidades. Sabe? Então, esse é do terceiro marco. Então, é assim. Sabe? Essa é a ideia de marcos. Agora, dentro a Fundaec está desenvolvendo uma série de cursos de especialização que ela coloca essa questão dos marcos conceituais, e aí ela cria marcos conceituais, como, por exemplo, a que eu disse antes, unicidade e justiça. Deixa eu ver aqui, deixa eu só falar bem aqui. Olha o curso que eles fazem. Contribuir para o avanço da civilização na direção de um marco conceitual.
sabe? Então, a unidade 1, então 3 unidades. A unidade 1 é a justiça e a unicidade da humanidade. Isso são duas referências, sabe? Como que a gente pensa? Ele fala sobre justiça e sobre unicidade. O que se pensava sobre justiça, o que se pensava sobre unicidade. Como que a gente junta esses dois e como que isso opera na sociedade. Então, é fazer a cabeça da gente pensar, pessoal, sabe? Para poder servir. Para poder servir de uma forma que, de verdade, a gente consiga, sabe, influenciar sobre o pensamento dessa civilização que está aí ruindo, sabe? Porque esse pessoal, sabe, eles foram dotados, todos eles, sabe? Jesus tinha a capacidade, sabe, de nutrir essas pessoas para que elas construíssem o reino de Deus na Terra. Mas eles não tinham maturidade. Moisés conduziu esse pessoal para poder construir a Terra Prometida. E eles não fizeram, sabe? Agora, nesse momento agora, Bahá'u'lláh, ele não vai fazer diretamente. Ele vai fazer através de uma estrutura chamada Casa Universal de Justiça e que vai nos colocar em operação e nós, na transformação, vamos estar juntos. Sabe? Mas a gente precisa fazer isso, pessoal. Esse povo todo está lá sofrendo, porque eles estão doloridos, estão muito doloridos, sabe? De se ver completamente perdidos com essas crenças que não conduz a nada, conduz a uma série de conflitos, sabe? Então, a gente precisa caminhar nessa direção. Essa é a ideia, sabe? Então, os marcos conceituais são uma referência, pessoal, sabe? É isso. Obrigada, muito bom. Obrigado, Humberto. Posso, Marco? Sim, por favor, João. É que eu queria agradecer ao Humberto, porque o pessoal vinha pedindo muito para o Rouxinol trazer uma pessoa que pudesse falar do contexto atual que nós estamos vivendo, da posição da fé, por que fazemos o Instituto, a reunião devocional, a responsabilidade. E muito obrigado. Eu acho que a sua fala hoje foi assim incrível. Acho que se alguém tinha dúvida de onde nós estamos, a hora que você falou que nós estamos indo para o 3º século, me arrepiou. Falei, uau, é muita responsabilidade, juntamente com um plano de 9 anos. Muito obrigado, Humberto. Gostaria de falar, fazer suas considerações finais? Eu quero agradecer, porque é isso. A gente constrói conhecimento junto, sabe? E me permitir, sabe, pesquisar e me colocar, sabe, a serviço de um grupo que está, sabe, sistematicamente aos sábados se reunindo para poder tratar de assuntos que, de uma certa forma, contribuem para o avanço do pensamento humano, sabe, e da ação humana. Isso é louvável, pessoal. Estar junto aqui, para mim, é uma honra. Honra para nós, poxa vida. Eu quero agradecer.